3, 2, 1. Alcântara pode colocar o Brasil no mapa dos lançamentos espaciais, e você está prestes a ver por quê. Em 22 de novembro de 2025, às 15 horas no horário de Brasília, está previsto um lançamento que pode mudar a nossa história espacial. Hoje eu vou te contar o que vai decolar, por que Alcântara é um as geográfico, quais satélites seguem a bordo, os bastidores da operação, os debates que não dá para ignorar e o que vem no futuro. Fica comigo, porque esse vídeo é a sua janela privilegiada para a decolagem. Respira fundo e vem. Alcântara, no Maranhão, abriga o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, gerenciado pela Força Aérea Brasileira, com atuação conjunta da Agência Espacial Brasileira. Para 22 de novembro de 2025, às 15 horas, está previsto o lançamento do foguete Hanbit Nano, da empresa sul-coreana Innospace, uma missão que simboliza a virada comercial do Brasil no setor. Segundo as informações divulgadas até aqui, estamos falando de uma operação robusta, reunindo centenas de profissionais, militares, civis e a equipe coreana, focados em engenharia, telemetria, rastreio e segurança. É o tipo de engrenagem que precisa girar perfeitamente, documentação em dia, sistemas checados, meteorologia monitorada minuto a minuto. Lançamento não é apertar um botão, é precisão, coordenação e disciplina. E a proposta é clara: aproveitar a localização privilegiada de Alcântara para, enfim, colocar o Brasil de vez no mapa global dos lançamentos. Por que às 15 horas? Porque no espaço, timing é tudo. A janela de lançamento é definida cruzando condicionantes de vento em altitude, cobertura de nuvens, eletricidade atmosférica e, claro, as trajetórias seguras que levam o foguete para cima e garantem que qualquer eventualidade termine no mar, e não em áreas povoadas. Uma janela pode abrir e fechar em minutos. O que parece capricho é, na verdade, engenharia de risco minimizado. Se o tempo virar ou algum sistema apontar uma anomalia, a regra é simples: scrub, adia. Melhor uma janela perdida do que um risco desnecessário. Por isso, é normal haver datas de contingência. O mais importante é: lançamento acontece quando a natureza e a tecnologia dizem vai. Vamos ao protagonista metálico da noite. O Hanbit Nano é um foguete de pequeno porte com tecnologia de propulsão híbrida, uma combinação de combustível sólido e oxidante líquido. Por que isso é interessante? Porque esse arranjo promete mais simplicidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, um controle de empuxo mais fino do que motores puramente sólidos, além de uma curva de segurança que agrada operadores. Em termos de arquitetura, pense em depósitos robustos, válvulas precisas, linhas de alimentação confiáveis e uma estrutura enxuta que reduz massa sem abrir mão do desempenho. Em testes anteriores, a Innospace já validou parte da engenharia por aqui. Agora, o Hanbit Nano chega como a síntese de uma fase que troca promessa por prática. Números exatos de altura, massa e carga útil podem variar conforme a configuração de voo, mas a ideia central permanece. É um veículo concebido para missões ágeis, eficientes e escaláveis, que se encaixa como luva em um centro com vocação para janelas regulares. E o que sobe junto? A lista prevista é um retrato da diversidade do ecossistema espacial. Pion BR-2, um satélite educacional ligado à UFMA, leva mensagens de estudantes de Alcântara para o espaço, uma cápsula do tempo em órbita com a cara do Brasil. O Jussara-K entra com foco em dados ambientais, vitais para monitoramento em áreas remotas, onde informação é escassa e cara. Da UFSC chegam os gêmeos Floripa-Sat 2A e 2B, testando comunicação LoRa, um protocolo que pode revolucionar telemetria de baixo consumo e longo alcance, com aplicações que vão de agricultura inteligente a rastreamento logístico. E o Solaras S2 da Índia volta-se ao clima espacial, monitorando tempestades solares, eventos que parecem abstratos, mas que podem bagunçar GPS, redes elétricas e comunicações. Repara no mosaico: educação, meio ambiente, conectividade e segurança de infraestrutura. Numa tacada só, a missão coloca no céu experimentos que se desdobram em ganhos para quem está em terra. Isso é política pública com olhar para o futuro. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal
e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Agora, o porquê que está na cabeça de todo mundo. Por que Alcântara é tão especial? Geografia. Estar a cerca de 2 graus ao sul do Equador dá um empurrãozinho grátis de rotação da Terra, particularmente útil para lançamentos rumo a órbitas equatoriais e geoestacionárias. Essa ajudinha pode representar uma economia significativa de propelente, traduzida em mais carga útil, maior margem de segurança ou custo total mais competitivo. Some o fato de decolar rumo ao leste com o mar aberto, segurança fundamental em caso de queda de estágios. Um clima com longos períodos secos e uma região de baixa densidade populacional. Em linguagem simples, Alcântara nasceu com um mapa astral perfeito para lançamentos. E isso não é só poesia, é vantagem econômica medida em dólares por quilo ao espaço. O mercado procura janelas frequentes, confiabilidade e custo previsível. O Brasil, com Alcântara, tem como oferecer exatamente esse pacote, se a operação for consistente, transparente e recorrente. Puxa a fita e volta lá atrás. O centro nasce nos anos 1980, em um Brasil que queria voz no coro espacial. O nome NUCLA ficou para trás e, com o tempo, as operações se multiplicaram. Sondas, experimentos, treinamentos. Cada campanha ensinou uma lição, cada tentativa ajustou o processo, e esse acúmulo gerou o que poucas nações possuem: um sítio de lançamento real, com infraestrutura, protocolos e gente qualificada. Ao longo de décadas, o CLA virou um laboratório vivo, e agora, com a perspectiva comercial, o jogo muda de patamar. Sai a sazonalidade e entra a consistência. Repare que o mundo está repleto de sonhos espaciais no papel. Os que dão certo são os que lançam com cadência e segurança. É exatamente essa transição que Alcântara ensaia. Não tem como contar essa história sem lembrar 2003. O acidente com o VLS-1V03 tirou 21 vidas e marcou o programa brasileiro para sempre. Foi dor, foi luto, foi pausa. A partir dali, o manual mudou. Protocolos ficaram mais rígidos, fluxos de integração foram revistos, os critérios de acesso e evacuação ficaram mais rigorosos. A cultura de segurança acima de tudo saiu da frase bonita e virou prática. Falar disso não é sensacionalismo, é respeito com quem dedicou a vida para que o Brasil pudesse sonhar com o céu. Cada lançamento que vier precisa carregar esse compromisso. A ciência é grandiosa, mas a vida é maior. É por isso que janelas existem, que contagens regressivas abortam, que dias de contingência estão na agenda. Quando um foguete sobe, sobe também o aprendizado acumulado de quem veio antes. E tem outro ponto que não dá para pular: o território. Alcântara não é um vazio no mapa, é chão de comunidades, história viva, cultura quilombola. As desapropriações dos anos 1980 deixaram feridas que ainda pedem diálogo, reparação e participação. O avanço espacial precisa caminhar com desenvolvimento local, educação, infraestrutura, oportunidade e respeito. Não é retórica, é condição para o projeto ser legítimo e sustentável. A mesma mão que aponta para o céu tem de segurar firme quem está no chão. Debates sobre acordos internacionais, salvaguardas tecnológicas e soberania fazem parte do jogo. E o Brasil pode sim ser parceiro global sem abrir mão dos seus princípios, desde que a conversa seja transparente e os benefícios cheguem para quem mora ali. Vamos abrir a caixa de ferramentas. Por trás de um T0 perfeito existem dezenas de listas: integridade estrutural, pressurização, telemetria, RF, alinhamento de antenas, sincronia com rastreadores, combustível, oxidante na temperatura certa, windshare em altitude, descarga elétrica, controle de área, planos de contingência. Cada item recebe verde ou vermelho. Só vira go quando tudo está no tom exato. Por isso é tão importante calibrar a expectativa. Não existe decolagem no improviso. Existe janela, existe disciplina e existe o direito de dizer não hoje. É assim que se constrói reputação de segurança. Você pode estar se perguntando: tá, mas por que isso muda a vida do brasileiro? Porque espaço não é luxo, é infraestrutura.
Satélites monitoram desmatamento, rotação de culturas, nível de rios, desastres naturais, queimadas. Conectividade via satélite leva a internet a regiões remotas, impulsiona a telemedicina, educação à distância, segurança pública. Sistemas de observação do Sol protegem redes elétricas e telecomunicações. Empresas nascem em torno dessa cadeia. Empregos qualificados surgem. Universidades ganham projeto. Estudantes ganham carreira. Quando um país domina lançamentos, ele controla calendário e custo, deixa de depender 100% de fora, e isso se reflete em soberania, economia e tecnologia. Na indústria, tudo se traduz em custo por quilo em órbita. A vantagem de Alcântara pesa nessa conta. Um delta de eficiência que parece pequeno, alguns pontos percentuais aqui e ali, vira milhões de reais ao longo de várias missões. O cliente compara janela, preço e confiabilidade. Se Alcântara entrega regularidade, pontualidade e segurança, os contratos chegam. E contrato traz escala, que reduz custos, que atrai mais clientes. É um ciclo virtuoso, mas ele só roda com transparência, previsibilidade e gestão profissional. Olha para frente. Projetos como o VS-50 e o VLM-1, amparados no motor S-50, representam um caminho para missões mais ambiciosas. Quando a indústria nacional entrega componentes complexos, quando a academia testa, aprende e transfere conhecimento, quando a operação do centro se torna rotina, você cria a pista de decolagem para voos maiores. Recorrência é a palavra-chave. Um lançamento é notícia, uma cadência é mercado, e mercado é o que transforma vocação em riqueza. Isso exige orçamento estável, cronograma crível e parceria entre Estado, empresas e universidades. É um jogo de longo prazo, mas com dividendos enormes. Repara no perfil das cargas, universidades e startups testando ideias que podem virar produtos de impacto. Comunicação de baixo consumo, sensores ambientais, payloads educacionais. É assim que nasce um ecossistema, pequeno, rápido e iterativo. Você testa, falha, aprende, testa de novo. O espaço de hoje não é mais monopólio de gigantes. É um terreno onde agilidade vence burocracia. Alcântara pode ser a pista desses pequenos gigantes, conectando o laboratório ao céu. Parcerias internacionais fazem parte dessa jogada. É possível atrair empresas estrangeiras, proteger tecnologia sensível e, ao mesmo tempo, garantir que o Brasil ganhe em capacitação, empregos e receita. O segredo é negociar com clareza. Cláusulas que preservem soberania, contrapartidas de transferência de conhecimento, participação de fornecedores nacionais. Quando o mundo entende que você é sério, ele traz carga e investimento. Quando você entrega, vira referência. Na prática, como acompanhar? Fique de olho nos canais oficiais da FAB e da AEB para atualizações de status, janelas e transmissões. Redes sociais do centro e comunicados de imprensa costumam adiantar scrub, hold e nova tentativa. E lembre, o relógio pode mudar. O importante é a segurança. Ajuste de horário não é falha, é maturidade operacional. Toda vez que você ver uma contagem regressiva chegar a zero, lembre da engrenagem por trás. Pessoas treinadas, protocolos, redundâncias, simulações. A cultura de segurança é o ativo mais precioso de um centro de lançamento. Sem ela, não há próximo voo. Com ela, existe futuro. Essa é a verdadeira homenagem a quem abriu o caminho. Voar com responsabilidade. Imagina um cliente lá fora comparando opções. Custo, janela, trajeto seguro, clima, infraestrutura. Alcântara tica cada caixa com um bônus equatorial que poucos podem oferecer. Some a beleza natural, a proximidade do mar, a rota leste limpa, a mão de obra que aprende rápido. É difícil resistir a um pacote desses, mas só se a gente entregar, sempre. Reputação é uma maratona de detalhes. Esse canal existe para traduzir o espaço em linguagem de quintal. Se você curte foguete, satélite, ciência aplicada, tecnologia que vira emprego, esse é o seu lugar. Comenta de onde você está assistindo, qual carga útil te empolgou mais e que tipo de missão você sonha ver partindo de Alcântara. A conversa não acaba no vídeo, ela só começa aqui. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo nesse tema, eu recomendo o livro Alcântara, a história inspirada na história, disponível na Amazon Brasil. É leitura que mistura bastidores, história e perspectivas do que pode vir por aí. O link está na descrição.
Comprando por ele, você apoia o trabalho de quem pesquisa e de quem traz conteúdo de qualidade. E ainda turbina sua biblioteca com um título que dá orgulho de ler. Agora, um recado para quem tem negócio e não quer virar notícia por motivo errado. Segurança cibernética. A NetAdept Technology é o seu escudo orbital no mundo digital. Trabalhamos com proteção de dados, nuvem blindada, resposta a incidentes e arquitetura segura. Tudo o que sua operação precisa para ficar de pé enquanto você foca em crescer. Marca uma consultoria no nosso site. O link também está na descrição, no espaço ou na rede Prevenção Salva o Dia. A gente está diante de um momento especial. Não é só um foguete, é a possibilidade de transformar território em tecnologia, talento em futuro, janela em mercado. Se você acredita que o Brasil pode, sim, ter um papel de protagonista no espaço, deixa seu like, se inscreve e compartilha este vídeo com quem vibra com ciência. Obrigado por ficar até aqui. A contagem regressiva continua e a gente se encontra no próximo lançamento.